Dividendos, né? Uma palavra que soa como música pro ouvido de muitos investidores e é o tema aqui desse vídeo. Nesse vídeo eu vou comentar sobre 3 fundos imobiliários que pagam bons dividendos e de quebra estão baratos, estão muito descontados. Isso aqui acho que é o melhor do mundo, né, para o investidor de longo prazo, o cara que procura investir em valor, que procura maximizar a geração de dividendos e ainda comprar coisas descontadas. Então é por isso que a gente resolveu sentar e gravar esse conteúdo, em que a gente vai comentar sobre 3 fundos imobiliários que passam no ranking da estratégia S-Rank, que é a nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários. Então não interprete isso aqui como uma recomendação, porque não é. Não acredito que o caçador de diquinhas, o cara que procura uma diquinha vai se dar bem, não vai. Eu acredito que quem se dá bem no mercado é quem tem convicção nas decisões tomadas e quem tem método para tomar decisões. Então a gente faz um título chamativo. Sim, a gente vai comentar sobre 3 fundos que pagam bons dividendos e estão descontados, mas o principal é você aprender a tomar melhores decisões por longo prazo. E se você concorda conosco, senta o dedo no like, te inscreve no canal e seja bem-vindo ao clube. Bom, então vamos lá, tá? Primeira coisa, não sei se você chegou aqui de paraquedas ou se você me conhece. Se você me conhece, tá cansado de ouvir essa história, mas presta atenção aqui, tá? Eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimentos, sou fundador do Clube do Valor. Eu não comecei investindo bem, eu cometi vários erros ao longo da minha jornada como investidor e um desses grandes erros foi quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. Lá no ano de 2013, quando eu estava trabalhando numa gestora, eu era analista de um fundo de ações. Me apaixonei pelo mercado financeiro, conheci os fundos imobiliários e pensei, bicho, vou investir aqui. Vou receber dividendos mensais, vai ser muito massa, vou diversificar a carteira. Enfim, coisas que você também pode ter pensado que são, né, os benefícios dos fundos imobiliários. Mas fato é que o que eu fiz? Eu peguei R$4.000, que era todo o dinheiro que eu tinha para investir em fundos imobiliários, e coloquei tudo em um único fundo. O fundo Shopping Floripa, Floripa Shopping, código FLRP11. E eu fiz isso porque eu ranqueei todos os fundos por maior dividendo. E esse fundo tinha um dividend yield muito alto, muito alto. E eu, cara, tava começando a trabalhar, não era tão experiente, fui muito ingênuo, não fiz o dever de casa, não analisei bem a parada e comprei um fundo que estava em renda mínima garantida. E todo mundo, menos eu, sabia que o dividend yield ia cair. Só que na prática foi ainda pior do que o que estava se pintando, né? O fundo teve que fazer novas reformas, etc. E o resultado foi esse aí na tela, tá? Eu comprei o fundo, ele despencou, perdi bastante dinheiro, mas fiquei com uma lição. Uma lição que está por trás dos 5 erros que eu cometi aqui, tá? E quais foram esses 5 erros? 1, falta de estratégia. Eu simplesmente listei e comprei maior dividend yield sem fazer nenhum ajuste, sem passar nenhum filtro. 2, comprei só pelo dividend yield, ignorando todo o resto. 3, eu nem sabia que era renda mínima garantida, então eu fui irresponsável com o meu dinheiro. 4, enfim, já comentei, mas enfim, 4, não colocar nenhum filtro. E 5º, principal, concentrar tudo em um único fundo imobiliário, tá? Um pupurri de erros, um buffet de erros em uma compra só. Você já cometeu algum desses erros? Se sim, qual ou quais? Comenta aqui abaixo, vamos ver se a gente é irmão de erros aí. Mas grande ponto aqui é que a ideia desse vídeo é fazer com que você não cometa nenhum desses erros e comece a investir com base numa estratégia clara. E se é isso que você quer, fica aqui até o final, que tem uma notícia boa no fim desse vídeo. Mas vamos logo para os fundos, né? Diz aí, José, qual o primeiro fundo imobiliário que paga bons dividendos e está bem descontado? Então, o primeiro fundo imobiliário que a gente vai te mostrar hoje é o BRCR11, o BTG Pactual Corporate Office Fund, que é, como diz no nome, gerido pelo BTG Pactual. Ele é um fundo de tijolo que investe em lajes corporativas, né, em prédios de escritórios. E esses prédios que ele tem são vários prédios corporativos de boa qualidade no estado do Rio de Janeiro e também em São Paulo. Além disso, os inquilinos eles também são bem variados. Tem Petrobras, tem Mattel, tem Volkswagen, tem vários bancos diferentes, tem até um Ambima ali de inquilino desse fundo. Por que a gente está citando ele? Por causa de 2 fatores principais. Primeiro, que é a mediana do dividend yield desse fundo, que está em 0,54% ao mês, que está ali na média dos outros fundos imobiliários aqui no Brasil em geral, mas também pela relação entre o preço e o valor patrimonial desse fundo, que hoje está em 0,78 vezes, mais de 20% de desconto em cima do valor patrimonial do fundo. Bom, então o José acabou de citar o primeiro fundo, mas o que está por trás disso é como a gente chega nele. Não adianta nada você saber que o fundo BRCR11 hoje está barato. Por quê? Porque
Porque você precisa chegar nessa informação por conta própria, não pode depender da gente. Espero que você concorde com isso. Mas vamos lá. A gente encontrou esse fundo imobiliário porque a gente olha aqui na seleção de fundos imobiliários para duas características. Primeiro, bons pagadores de dividendos. E sim, de um jeito diferente lá da minha história errando com o Shopping Floripa, tá? A gente olha para a mediana dos últimos 12 meses e a gente passa um filtro antes para eliminar fundos imobiliários com dividend yield muito volátil. E a gente também olha para os fundos descontados, aqueles com a relação preço por valor patrimonial muito inferior aí à média, né? Em que você, em tese, está comprando um imóvel por uma fração do seu valor. E isso tudo, é claro, depois de passar alguns filtros, tá? A gente elimina alguns setores, a gente tira fundos com baixa liquidez diária e a gente tem alguns outros filtros e a gente chega num ranking que a gente brinca aqui que é o melhor dos mundos, né? São fundos que têm uma boa mediana de dividend yield e estão baratos, porque a gente soma, né, o ranking do maior para o menor dividend yield, do menor para o maior PVPA e chega ao ranking final, que é o nosso S-Rank. E aí eu queria te perguntar antes de mais nada, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais como você pode investir dessa forma, mas antes disso eu te pergunto, você já tinha visto alguém falar sobre um processo tão claro, tão passo a passo para a seleção de fundos imobiliários? Comenta aqui abaixo que eu tenho até curiosidade em saber. Bom, e foi exatamente dessa forma que a gente também encontrou esse segundo fundo imobiliário, que eu vou te mostrar agora, que é o RBIV11, o Rio Bravo Crédito Imobiliário 4. Ele é gerido pela Rio Bravo, que é uma das maiores gestoras de fundos imobiliários aqui no Brasil. Esse é um fundo de papel, como o nome já diz, é de crédito imobiliário, são títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, como as CRIs, por exemplo. E, no caso, esse fundo ele investe em mais de 20 CRIs diferentes hoje e ainda ele recém terminou uma subscrição que ele fez recentemente, que ele levantou mais dinheiro para conseguir diversificar ainda mais a sua carteira de títulos. E com essa subscrição que ele fez, com essa nova emissão de cotas, ele vem buscando ali uma remuneração de pelo menos inflação mais 7%, IPCA mais 7%, de acordo com o que consta no relatório gerencial do fundo. A mediana do dividend yield desse fundo nos últimos 12 meses está em 0,65% ao mês, que está um pouco acima da média do mercado, e ele também tem uma relação de preço por valor patrimonial de 0,83 vezes, que também é um bom desconto frente ao seu valor patrimonial. E aqui tem um aviso bem importante, que eu preciso interromper essa programação para te falar, tá? Os fundos que passam por esses critérios, eles geralmente não são os fundos mais populares do mercado, não é aquele fundo que 95% dos educadores financeiros falam, e tem alguns que até podem ser ridicularizados na internet, tá? E por que isso? Porque a gente segue uma estratégia de investimento em valor. E tudo que você sabe de ruim, por exemplo, sobre esses dois fundos que a gente citou até agora, mas a vacância aumentou, mas o gestor faz tal coisa, mas a taxa dele não sei o quê, você não é o único que sabe, o mercado inteiro sabe, e é por isso que eles estão descontados. Só que o grande segredo é que estratégia de seleção de fundos descontados vence o mercado, né? Como na simulação que a gente está mostrando agora na tela, em que você pode ver como as duas linhas verdes, a linha da S-Rank e a da Long Value, foram as grandes vencedoras historicamente. E essas são duas estratégias nossas de seleção de fundos imobiliários, né? Nesse gráfico que já considera o reinvestimento dos proventos, tá? E o grande ponto, te expliquei aqui por cima como funciona a estratégia S-Rank, que é a nossa principal estratégia, e deixa eu te falar como você pode aprender no detalhe tudo sobre essa estratégia e, de quebra, levar acesso à atualização mensal, né, do nosso estudo aí com os rankings que passam nos filtros da estratégia S-Rank. Tudo isso tem nosso curso Como Investir em Fundos Imobiliários. Eu tô te falando isso hoje porque quem entrar nesse curso até hoje... Uma notícia boa. Na verdade é para quem entrar nesse curso até amanhã, até o dia 16 de junho, tá? Às 23h59. Quem entrar no curso até amanhã leva acesso não só ao curso, mas a uma série de bônus especiais, como a atualização mensal dos rankings dos fundos imobiliários que passam as estratégias que a gente ensina, como a série A História do Mercado, como a linha direta ao suporte do Clube do Valor, como a 4 mentorias com o José e como também praticamente um livro, que é um workbook com as estratégias do curso e com a tua estratégia de investimento. Um workbook
físico que a gente vai enviar para tua casa. Então corre, você tá vendo esse vídeo aqui antes do dia 16, cara, aperta aqui e garante a tua vaga agora, beleza? E é com base nessa mesma estratégia que a gente ensinou no curso que a gente escolheu os fundos imobiliários que a gente te apresentou hoje e também esse terceiro fundo que eu vou te apresentar agora, que é o fundo More 11, o More Real Estate Fundo de Fundos, que é gerido pela More Invest. Um fundo de fundos é basicamente um fundo que usa o seu patrimônio sob gestão, para investir em cotas de outros fundos imobiliários. Então, basicamente, você compra um fundo de fundo, você está automaticamente diversificando em todos os fundos que tem dentro da cota dele. E no caso, o More 11 é um fundo de fundos que investe de forma bastante diversificada, conforme está aparecendo na tela agora. Ele diversifica tanto na questão setorial, como na questão de quantidade investida em cada fundo imobiliário. Bom, a mediana dos últimos 12 meses do dividend yield mensal desse fundo está atualmente em 0,74% ao mês, bastante acima da média do mercado, enquanto a relação de preço por valor patrimonial atual dele está em 0,89 vezes, que também apresenta um bom desconto frente ao seu valor patrimonial. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos. Aqui eu vou deixar o link para você conhecer o Como Investir em Fundos Imobiliários. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais.